presença, né? Vamos passar aqui para os slides da nossa lição, e vocês vão ver aqui a nossa lição, o conteúdo da nossa lição é a confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé adotada pelas igrejas reformadas lá na Inglaterra, né, do século XVII. Isso aconteceu no século XVII, a confissão de fé. E nós adotamos a confissão de fé de Westminster e a expomos aqui em nossa classe. A classe Fundamentos da Fé Reformada expõe o conteúdo da confissão de fé de Westminster. E aí, então, já vimos a lição número 1, que trata da Bíblia, a Sagrada Escritura. Número 2, Deus e a sua triunidade, o ser divino, o ser de Deus, o que é que a Bíblia nos diz sobre ele. Os eternos decretos de Deus, a lição número 3, a criação, a lição número 4, a providência de Deus em sustentar a criação, número 5, a lição número 6, a queda do homem, o pecado e as consequências, o castigo, o juízo, a condenação que veio sobre a humanidade. E, lição do número 7, o pacto de Deus com o homem, a reação de Deus à situação que o homem se meteu na condenação. Deus fez um pacto com o homem de resgatá-lo dessa condição. Lição do número 8, Cristo Jesus, o mediador do pacto da aliança. Ele foi aquele que, sendo Deus, segunda pessoa da divindade, assumiu uma forma humana para receber sobre ele a culpa e o castigo, para poder redimir o homem perdido e pecador. Aí a lição número 9, nós vimos na última vez com vocês aqui, com o professor Alexandre, sobre o livre-arbítrio. O que é isso que as pessoas usam tão mal esse termo, né? Isso se trata de algo que Deus, quando criou Adão, o ser humano, Deus colocou isso no ser humano, comunicou algo que era de Deus, a sua criação humana, e colocou o homem como coroa da criação para gerenciar e administrar a sua criação. O homem tinha o seu arbítrio, a sua capacidade de avaliação, de juízo e de decisões plenamente livre. Ele não era condicionado, não foi criado um robô. O homem era autônomo para tomar decisões. E, infelizmente, usou isso para tomar uma decisão errada, contrária a Deus, e trouxe sobre ele, sobre toda a criação, a condenação. Perdeu a capacidade de arbitrar livremente, tornou-se escravo do pecado. E agora a sua natureza é inclinada ao pecado, não é mais livre. O que o homem tem é liberdade. Antes ele tinha liberdade absoluta, livre-arbítrio. Hoje ele tem uma liberdade limitada, condicionada, escravizada ao pecado. Ele está morto espiritualmente. Ele não deseja Deus. Ele não escolhe Deus. Ele escolhe o pecado, infelizmente, né? E só por uma intervenção de Deus, a gente vai ver exatamente hoje, sobre a vocação eficaz, o chamado de Deus eficaz a esse homem morto e entregue aos delitos e pecados para a salvação. É uma ação de Deus no coração do homem. E aí a gente vai ver depois que esse chamado eficaz que traz o homem da morte à vida, né, depois ele é justificado, lição 11, depois ele é adotado como filho, lição 12, depois ele vive uma vida de santificação, lição 13, aí a gente vai entender a fé salvadora nisso, o arrependimento para a vida, as boas obras e por aí adiante. Então, a teologia sistemática ou a teologia confessional é o esforço e o trabalho de arrumar de forma didática as doutrinas que a Bíblia tem nela, não é, que foi revelada de forma progressiva no decorrer da história. Então, nossa lição de hoje é essa vocação eficaz. E qual é o nosso objetivo com essa lição com vocês aqui? É entender o que é isso, o que é a vocação eficaz, o que é esse chamado de Deus à salvação, como ela se dá, né? Como ela acontece na vida das pessoas, na minha, na sua vida e na vida das pessoas. Qual a situação do homem na vocação eficaz? Um quarto ponto que a confissão traz, né? Qual a situação de crianças e de pessoas excepcionais na vocação eficaz?
Qual a situação dos não eleitos, daqueles que Deus não chamou, não escolheu para a salvação, na vocação eficaz? Porque nós já vimos isso também aqui, não é? Se a salvação depende de um chamado eficaz de Deus, por que só alguns são salvos e não todos? Porque nem todos foram eleitos. Não é? A gente já viu aqui, já deu nó na cabeça com essa doutrina, e ela não é fácil de ser digerida, porque a nossa natureza questiona a justiça de Deus, né? Isso é uma característica da nossa natureza caída. O vaso questiona o Criador do vaso, não é? E atribui a ele injustiça, muitas vezes, no nosso coração caído e pecador. E tudo isso a gente procura entender no nosso objetivo da lição de hoje. O texto diz, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 8, é o texto que nós tomamos por base. Diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda e última carta: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. A igreja está debaixo de perseguição, Paulo preso, já havia sido passado na audiência, sua sentença de morte estava estabelecida, ele está convencido disso, é uma carta muito movida, né, por esse sentimento. Ele está dizendo a Timóteo, apesar da perseguição e do sofrimento que veio sobre a igreja, né, não te envergonhes do testemunho do Senhor na cruz, na sua humilhação, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Pronto, é essa doutrina da vocação eficaz, desse chamado eficaz, que Paulo cita aqui a Timóteo, não é? Deus nos salvou mediante esse chamado eficaz, essa santa vocação, não segundo as nossas obras, os nossos esforços, não foi por causa de nós, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É esse texto que nós tomamos aqui por base. Vocês veem aí o que a gente vem falando desde o início, quando no final do versículo 9, ele cita que essa determinação de Deus em salvar, essa graça, esse favor que nós não merecemos, Deus não tinha obrigação de fazer isso, porque nós nos metemos na condenação por uma decisão do homem. E Deus seria justo se condenasse todo ser humano. Ele não condenou inocentes, condenou culpados. Então Deus seria justo, ele não tinha obrigação de fazer nada, mas ele quis fazer. Ele estabeleceu no seu coração uma inclinação para redimir a sua criação. E ele fez isso punindo o seu filho, derramando sobre ele a culpa e o castigo que era sobre nós. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Por causa das nossas iniquidades ele foi ferido. O castigo que hoje nos traz paz e salvação caiu sobre ele. Isso é graça. Pela graça somos salvos. E essa graça e essa determinação de Deus aconteceu no Kairos, na eternidade, no tempo de Deus. E foi executada no Cronos, na nossa história, no nosso tempo. Não é? Então vocês entendem isso, quando a Bíblia fala de Deus em relação a tempo, Deus fala de Kairos. Deus não está preso ao Cronos, à história. Deus está acima disso. Não é? E esse é a eternidade, o tempo de Deus. Nos tempos eternos, diz o final do verso 9. Não foi por causa das nossas obras ou esforço, ele não viu nada de bom em nós, mas foi por causa da determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. E manifestada agora, no nosso Cronos, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Então, eis aí o texto, muito rico, né? E talvez nem precisaríamos ir mais adiante, mas vamos lá, que a gente é usado, né?
o chamado de Deus direcionou aos eleitos na pessoa de Cristo, dá-se o nome de vocação eficaz. Esse chamado à salvação, ou para a salvação, é uma expressão da livre graça de Deus, a qual o homem é habilitado pelo Espírito Santo a responder por meio da fé em Cristo Jesus. Nós já vimos um pouco, já passamos por isso aqui, mas nós estamos estreitando, né, com vocês essa compreensão, esse conhecimento, que a salvação é uma obra de Deus. Deus é o sujeito ativo na salvação. Foi Deus o Pai quem decidiu, quem determinou que iria intervir e salvar o homem culpado e pecador. É Deus o Filho, a segunda pessoa da divindade, que se apresenta ao Pai para cumprir o seu propósito, né? E ele então iria encarnar, assumir uma forma humana e, como homem, cumprir todas as exigências da lei de Deus. Fazer o que Adão não fez, obedecer até a morte, né? E, como um justo, entregar-se voluntariamente para ser castigado pela culpa dos injustos, né? Então, a segunda pessoa da divindade, Jesus, o Filho de Deus, executou o plano do Pai, que o Pai havia determinado. E ele se deu na cruz, pagou o preço da culpa, satisfez a justiça de Deus o Pai. Mas nós ainda continuamos mortos em delitos e pecados. E aí? Nós não reagimos a Deus. Como diz Paulo aos Romanos, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e estão inúteis a responder a Deus. Estamos mortos espiritualmente, não temos como reagir. Deus quis salvar, o seu Filho executou o plano na cruz, mas nós ainda continuamos mortos. Aí você tem que entender, esse chamado eficaz, ele vem pela ação da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. É ele quem opera no coração dos mortos vida. É ele quem regenera, é ele quem traz de volta a vida, é ele quem acorda a gente da morte. Esse é o trabalho do Espírito Santo da regeneração nessa vocação eficaz. E faz isso mediante a pregação do Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo usa pessoas que um dia foram mortas e agora estão regeneradas, têm vida em Cristo Jesus. Essas pessoas anunciam a boa nova do Evangelho. Anjos desejaram isso, mas Deus confiou a nós, né? Por isso, vocês viram na palavra de pastor Lutero hoje pela manhã, que a prioridade de Jesus era pregar esse Evangelho, para trazer pecadores a arrependimento, para que eles glorifiquem a Deus. Então, o chamado que Deus direcionou aos eleitos na pessoa de Cristo, dá-se o nome de vocação eficaz. Esse chamado à salvação é a expressão da livre graça de Deus, a qual o homem é habilitado a crer pelo Espírito Santo, a responder por meio da fé no sacrifício de Cristo Jesus. Vamos lá. Através da vocação eficaz, os homens são atraídos livre e eficazmente a Jesus Cristo, sendo para isso dispostos em seu coração pela graça de Deus, como afirma Efésios, capítulo 2, verso 8. Paulo aos Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Até a fé que a gente tem como instrumento para crer no sacrifício de Cristo não vem da gente, não é fruto do meu coração, do seu coração, não vem do homem para que ninguém se glorie, é obra da graça de Deus, do começo ao fim, né? A salvação não depende do homem, depende de Deus. Nós somos elementos ou sujeitos passivos nisso. Todo sujeito ativo aqui
É Deus o Pai que quis salvar. É Deus o Filho que se prontificou a morrer no nosso lugar. E é Deus o Espírito Santo quem acorda o morto e quem regenera e que dá vida, não é? Para que ele possa olhar para a cruz e crer na suficiência da obra de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Se convençam disso. É dom de Deus. Não é porque você é melhor do que ninguém. Não é porque você creu e o outro não creu. É porque Deus lhe escolheu. É graça. Não é? O Catecismo Maior, na pergunta 67, os catecismos são os auxiliares da confissão de fé para ajudar as pessoas a compreenderem melhor. O Catecismo Maior foi elaborado pelos teólogos de Westminster para ajudar os pastores no ensino, na catequese e na pregação da palavra. O catecismo, o breve catecismo, ou menor, foi elaborado mais de forma curta, né, como ele disse, para ajudar os pais no culto doméstico, na instrução de seus filhos em casa. O Catecismo Maior, na pergunta 67, respondendo o que é a vocação eficaz, diz que vocação eficaz é a obra da onipotência e da graça de Deus, pela qual, de seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, ele, no tempo aceitável, os convida e os atrai a Jesus Cristo, pela sua palavra, pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, removendo poderosamente, determinando as suas vontades, de modo que eles mesmos, embora em si estejam mortos em pecados, se tornem, por isso, prontos e capazes de livremente responder ao seu chamado e de aceitar e abraçar a graça nele oferecida e comunicada. Então, essa conceituação do que seja a vocação eficaz que o Catecismo Maior de Westminster nos traz. O que é a vocação eficaz? É o chamado para a salvação que Deus faz ao pecador de seu estado de morte e de pecado em que está por natureza, por causa da queda. Romanos capítulo 8, se você abrir sua Bíblia lá, vai nos dizer exatamente isso, né? E para você ver que as afirmações dos teólogos de Westminster estão baseadas na Escritura. Eles mostram pela palavra o que eles estão afirmando, né? Romanos capítulo 8, verso 28 ao verso 30, nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são esses que amam a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ou escolheu, né, a mesma palavra ali, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles a quem ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você vê aqui 5 passos nesse processo de salvação de uma pessoa, né? Primeiro, o que ele diz? Que Deus os conheceu, que Deus os escolheu. Nos tempos eternos, na eternidade, Deus decidiu que ia intervir na raça humana agora perdida e condenada, debaixo de juízo e condenação. Deus disse: não me conformo com isso, não vou deixar assim, eu vou intervir para salvar. Não é? Mas como Deus vai fazer isso, se todos eles são culpados e merecedores de condenação? Deus disse: eu vou enviar o meu filho para assumir em forma de homem, para que ele possa cumprir a lei como Adão não fez. E como justo, ele se entregar voluntariamente para ser sacrificado pela culpa, satisfazendo a minha justiça. E foi isso que aconteceu. Deus, então, enviou Jesus, ele foi morto numa cruz, derramou sobre ele a sua justiça, a sua ira,
Ele satisfez a justiça de Deus e agora ele tem o direito de salvar. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É com base nisso que vocês vão e preguem o evangelho para as pessoas, porque eu conquistei o direito de salvar. Agora, Deus, a carta aos Romanos é muito clara nisso, Paulo dialoga com isso, com os questionamentos da natureza humana caída em relação à justiça de Deus e à injustiça. Paulo diz, Deus agora que sacrificou, que cortou na carne, que deu o seu filho para morrer no lugar do homem injusto e pecador, Deus agora se dá o direito de salvar quem Ele quer. Ele resolveu salvar, mas Ele resolveu salvar a quem Ele quer. E não depende, diz Paulo aos Romanos, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua graça. Então, Deus resolveu salvar e Ele agora elege a quem Ele quer salvar. Aí, essa é a linha de raciocínio. A quem Ele escolheu, Ele predestinou. E aí você vai ter uma ideia que as pessoas se confundem muito nisso. A predestinação é o caminho pelo qual Deus estabeleceu para que o eleito fosse resgatado. Então, se você está aqui, provavelmente você é alguém que foi iluminado pelo Espírito Santo para entender a graça. Provavelmente você reconhece que você é um pecador perdido e que não é você justiça nenhuma. Provavelmente você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso são marcas, evidências de que você foi um eleito de Deus. Deus, a quem Deus elegeu, Ele predestinou. A quem Ele predestinou, Ele chamou eficazmente. A quem Ele chamou eficazmente, Ele justificou da sua culpa e do pecado. Atribuiu, colocou sobre você a justiça de Cristo. E colocou sobre Cristo a sua culpa. Por isso você é justificado. E a quem justificou, Ele também santificou. Ninguém é justificado para viver em pecado. Sem santificação, ninguém verá Deus. A gente vai ver isso mais tarde, noutra lição. É um passo de cada vez, é cada dia o seu próprio mal. Hoje a gente está tratando da vocação eficaz, do chamado eficaz. Né? Então, tem justificação, tem adoção, tem santificação, tem glorificação. Tudo isso são passos, né, na caminhada de um salvo, de uma pessoa que foi eleita, resgatada por Cristo Jesus. Paulo está aqui elaborando essa linha de ações de uma pessoa que foi salva. Ele foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Deus predestinou a sua história para que ele fosse alcançado. Deus o chamou eficazmente. Deus o justificou. E Deus o santificou. E Deus o glorificou. A gente diz assim que a salvação tem esses aspectos do passado, do presente e do futuro. Da justificação, quando eu criei em Cristo Jesus, há 42 anos atrás, eu fui salvo da culpa do meu pecado, já não há mais condenação sobre mim. De lá para cá, eu tenho caminhado à santificação. Eu venho sendo salvo, eu estou sendo salvo do poder do pecado sobre minha vida. Ele vai perdendo força. O Espírito Santo vai trabalhando em mim o caráter de Cristo. Sem santificação ninguém será glorificado, ninguém verá o Senhor. Então, a minha vida presente, a sua vida presente é uma vida de santificação, onde você vem sendo salvo do poder do pecado sobre você. Quem opera isso em você é o Espírito Santo que habita em você, juntamente com você. Agora sim, eu participo disso porque eu já tenho vida. E eu respondo a Deus agora. Né? E eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso me fortalecer, eu preciso adorar a Deus, eu preciso crescer com os meus irmãos para que eu possa ganhar força espiritual e vencer o pecado, para que o pecado não mais tenha domínio sobre minha vida. Né? Isso vai ser pleno algum dia aqui? Não. Isso é uma luta constante, é um processo de crescimento espiritual. Mas o que eu estou enfatizando é que nós somos salvos, estamos sendo salvos do poder do pecado sobre nós. Se eu fui salvo da culpa, eu serei salvo do poder do pecado sobre nós, sobre minha vida. E lá na frente, quando Cristo vier ou quando eu partir, aí sim eu serei glorificado.
serei salvo de forma definitiva da presença do pecado na minha vida, não haverá mais pecado. Né? Justificação, santificação, glorificação. Veja que o apóstolo Paulo fala disso aqui. A quem ele escolheu, ele predestinou. A quem ele predestinou, ele chamou. A quem ele chamou, ele justificou. A quem ele justificou, ele santificou. A quem ele santificou, ele glorificou. Então, tudo isso é um processo na nossa caminhada. A justificação é um ato de Deus, a santificação é um processo e a glorificação é o final da nossa vida com o Senhor na eternidade, sem pecado. Fui salvo da culpa, estou sendo salvo do poder, serei salvo da presença do pecado em mim. Né? Serei plenamente como Cristo Jesus. Nós estamos falando da vocação eficaz de uma pessoa que está sendo chamada à salvação para ser justificada. Estamos entendendo esse passo da história. E Paulo aqui fala muito claramente aos romanos. Como se dá, então, essa vocação eficaz? Né? Primeiro, é através do chamado divino, mediante a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Né? Nós somos instrumentos de Deus para pregar isso às pessoas. Um dia nós fomos alcançados por alguém que nos pregou essa palavra. E agora Deus quer nos usar como instrumento para anunciar isso às pessoas no nosso convívio. Nós somos representantes de Deus onde Ele nos colocar, nós somos missionários. Né? E Deus quer usar a minha vida e a sua vida para alcançar outras vidas. Então, é mediante o testemunho, a pregação da palavra de Deus que pessoas são salvas. Né? João capítulo 6, versículo 44 a 45, vamos lá, vamos passear na Bíblia aqui que a gente tem que fundamentar as nossas crenças, as nossas afirmações na palavra de Deus. João 6,44 diz que ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu de Deus, do Pai, esse vem a mim. Né? Então, só vem a Cristo quem o Pai chamou. Lembra Jesus com Pedro e os discípulos? Quem diz às pessoas que eu sou? Ah, que tu és um dos grandes profetas, como Isaías, Jeremias, Elias ou João Batista. Mas vocês, o que é que vocês dizem de mim? E Pedro afirmou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não és apenas um profeta. E Jesus diz, Pedro, tu és um homem feliz e bem-aventurado, porque quem colocou isso no teu coração foi o Pai. Então, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É Deus o Pai, e aqui está falando da eleição. É Deus o Pai quem escolheu quem Ele quer salvar. E é o Pai que leva a pessoa através desse chamado eficaz. Romanos capítulo 10, verso 17, nos diz o seguinte acerca disso, acerca de que o chamado eficaz vem através da pregação da palavra. Romanos 10, 17, diz assim o texto da palavra de Deus, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz no capítulo 2, no versículo 13 e 14, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, o Evangelho que nós pregamos a vocês. Né? Então está aí o texto, claro, a vocação eficaz, o chamado eficaz acontece pela pregação do Evangelho. E 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, verso 9 e 10, diz assim o texto, verso 9 somente é suficiente, 2 Timóteo 1, 9, diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E que nos foi manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Pronto. Então, eis aí, se dá através da pregação. Ninguém será salvo
se não for pela pregação da palavra, pelo anúncio do Evangelho, porque o Espírito Santo usa a palavra de Deus como instrumento para convencer o coração do pecador. Nós só podemos chegar da nossa boca ao ouvido deles. É o Espírito Santo quem pega do ouvido até o coração. Essa é a obra do Espírito Santo. Nós apenas somos instrumentos, chamados a anunciar as boas novas. Quem opera no coração do homem é o Espírito Santo de Deus, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Como se dá a vocação eficaz, ela é assimilada em virtude da iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que lança luz na mente do morto, do homem natural que não entende as coisas do Espírito. Mas é o Espírito Santo quem abre esse entendimento, lançando luz às pessoas. Romanos capítulo 8, versículo 16. Deixa eu pegar João primeiro, que é importante para a gente entender. Jesus estava dizendo aos discípulos que agora vocês estão maduros o suficiente e precisam saber que eu vou ser entregue nas mãos das autoridades, vou ser julgado e crucificado numa cruz. E os discípulos começaram a dizer, não, Senhor, o que é isso? Faz isso não. Está tão bom assim o Senhor conosco. E aí ele fala uma verdade que é muito importante para a gente entender nesse processo de Deus em salvar o ser humano. João 16, Jesus fala aos seus discípulos, do verso 7 em diante. Ele diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será feito. Isso é 15, lá vai eu lendo o texto errado. Verso 7 do capítulo 16. Diz assim, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito, o Consolador, não virá para vocês. E se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creram em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Por que Jesus está dizendo isso? Olha, se o Espírito Santo não vier, não vai ser bom para vocês. Por quê? Porque a obra do Espírito é o chamado eficaz. É ele quem leva o homem à consciência, é ele quem ilumina o homem, é ele quem dá consciência ao homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem faz com que o homem olhe para o sacrifício de Cristo e creia. Essa é a obra do Espírito Santo. Veja qual é a tragédia daqueles que anunciam ou que ensinam que a salvação é fruto de uma escolha do livre-arbítrio humano. Eles dizem assim, eles pensam dessa forma e pensam de acordo com alguns textos bíblicos, que é o anúncio do Evangelho. Só que eles não sabem que por trás das cortinas, dos bastidores, está Deus ali agindo no coração do homem pecador. Não é o homem que crê. O homem só crê por causa de uma obra do Espírito Santo no seu coração. A fé não vem de vocês, é dom de Deus, é dom do Espírito Santo ao eleito. Então, o que diz os arminianos, muitas vezes que creem no livre-arbítrio como causa da salvação do homem que crê? Eles dizem assim, olha, Deus fez o que você não podia fazer. Deus enviou Jesus e o crucificou numa cruz pagando o preço do seu pecado. Joia, agora é com você. Se você crê, você será salvo. Se você não crê, você será condenado. Veja, a princípio, isso é uma verdade bíblica? É, mas não é toda a verdade. Não é toda a verdade. O lançamento do Evangelho é para todo ser humano. A responsabilidade é do homem diante de Deus. Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Eles serão culpados em dobro por causa disso.
Mas eles são incapazes de crer porque eles estão mortos em delitos e pecados. Essa é a outra parte da verdade bíblica que tem que ser entendida. O homem não tem por si mesmo condições de crer, porque não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e se tornaram inúteis a isso. Estão mortos em delitos e pecados, inclinados para o pecado, não querem a Deus. Eles têm uma consciência culpada e procuram na religião fazer alguma coisa que alivie a sua consciência, mas isso não é suficiente, porque se fosse, Deus não enviaria Cristo para sacrificá-lo numa cruz. Se isso não fosse a única coisa que pudesse libertar o homem e salvar o homem, Deus não faria isso, não sacrificaria o seu filho. Mas mesmo que ele foi sacrificado, o homem continua morto. E Jesus está dizendo, olha gente, eu preciso ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. E se o Espírito Santo não vai vir, ninguém vai ser salvo. Porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque é Ele quem opera no coração do homem. Porque é Ele que faz que a palavra que chegou ao ouvido desça o coração e transforme a vontade do homem. Regenere. Faça ele nascer de novo. Lembram do diálogo de Nicodemos com Jesus? Rabino, nós sabemos, nós os fariseus que te criticamos, sabemos que tu és da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Está escrito nos profetas. Jesus olha para Nicodemos e diz, Nicodemos, de nada adianta você saber disso, se você não nascer de novo. E ele diz, mas como é que é isso? Vou eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer segunda vez? E Jesus diz, Nicodemos, tu és mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Né? Quem é nascido da carne é carne, eu não estou falando disso. Você precisa nascer do Espírito. Mas como é isso? Nicodemos é assim. Você vê o vento? Não. Você pega nele? Não. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. Você só ouve o seu barulho, o seu som. Você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não pode explicar o vento, mas você sabe que ele existe, você sente quando ele passa por você. Importa nascer de novo, Nicodemos. Saber aqui, e isso não transformar aqui, de nada adianta. Não é? É só uma moldura sem quadro. A gente precisa do Espírito Santo para fazer essa obra no coração do ser humano, porque senão ninguém será salvo. O homem não é capaz de crer. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E nem isso vem de vós. É dom de Deus. É um presente que Deus concede aos eleitos. E aí, Romanos capítulo 8, verso 16, né, que é um texto rico, né, dessa verdade, diz assim, o próprio Espírito testifica, testemunha com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Esse é um testemunho interno, particular, espiritual. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou de Deus. Também se dá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É essa iluminação do Espírito é a nossa convicção do que aquilo que Ele fez na cruz é suficiente para me salvar. Você deve viver em crise se você é um crente sincero. Porque você se depara com a natureza pecaminosa que você carrega. De vez em quando ela está gritando aí em você, saindo com a força para inclinar você a cometer pecado. E você vai dizer, meu Deus do céu, não tem jeito para mim não. Não é? Tem mesmo não. O teu jeito está na cruz. É graça. Paulo diz isso. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que quero fazer, não consigo. O mal que detesto, eu faço.
Miserável homem que sou. E a resposta dele é: quem vai me livrar disso? Ele diz: eu dou graças a Deus por Cristo. Porque o que ele fez naquela cruz é suficiente para me justificar diante de Deus. Ele é meu advogado. É ele quem diz ali: sim, ele cometeu, Pai, pecado. Caiu mais uma vez, mas eu paguei a culpa dele na cruz. É essa fé em Cristo que nos sustenta, essa fé em Cristo, do começo ao fim, que faz com que a gente tenha certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia que Cristo voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz o texto: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa dele, se dá na pessoa dele. E por fim, é um ato da livre e especial graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo está chamando a igreja de Éfeso, os crentes de Éfeso, a bendizer a Deus, a louvar a Deus, a agradecer a Deus, né? É isso que a gente faz no culto. A razão da gente se reunir no culto é para a gente dizer a Deus o quanto a gente é grato por aquilo que Ele fez por nós. E Paulo está dizendo isso aqui aos Efésios, capítulo 1, verso 5. Ele diz, no verso 3, bendito ou bendigam o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor aqui, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito de sua vontade. Foi segundo a determinação de sua vontade que ele nos salvou. Louve a Deus por isso, né? A doutrina da eleição, ela só tem um propósito claro. Ela não é, eu sempre digo isso a vocês. Não pega essa doutrina para você estar discutindo soteriologia, quem vai ser salvo. Pega essa doutrina, é cochichada no ouvido de quem já foi salvo, para dizer o seguinte para você: não há mérito nenhum em você. Não esqueça disso, não. Você não é melhor do que ninguém, não se julgue melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores, perdidos. Mas não sei por que cargas d'água Deus te amou. Te escolheu, te chamou, sacrificou o Filho dele por você. Eu li um desses, não é bem um meme, mas é uma verdade. Alguém questionando: Deus, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Falando da eleição, Paulo escreve nos Romanos, né? E aí ele disse: eu não entendo porque Deus conseguiu amar Jacó. Porque geralmente a pessoa vai dizer: mas por que Deus não escolheu Esaú também? Ele diz: por que Deus escolheu Jacó? Não era para escolher ninguém, é todo mundo pecador, podre, perdido. Mas não sei por que cargas d'água ele me amou, né? Então, para a gente nunca esquecer disso, não é por causa de você, é por causa da graça dele. Ele escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as tolas para envergonhar as sábias. Então, se você é salvo, se considere fraco, tolo. Porque não é porque você é bonitinho, bonitinha, não é porque você é justo, melhor do que a outra pessoa, não. É porque Deus quer envergonhar as coisas desse mundo. Ele escolheu pessoas como eu e você. Tiago, capítulo 1, versículo 18, corroborando o ato livre e especial da graça de Deus, diz o seguinte, do verso 1 capítulo 1, verso 18, ele nos diz: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, né? É esse Deus. Qual a situação do homem no processo de vocação eficaz, nesse chamado?
Primeiro, ele é inteiramente passivo. Ele não tem participação nisso. Ele não é elemento ou sujeito ativo na salvação. É passivo. Quem é ativo é Deus. Escolheu, executou e aplica. Deus o Pai planejou salvar, Deus o Filho executa o plano do Pai, Deus o Espírito Santo aplica no coração do eleito. Você, um elemento passivo, morto, inerte, sem vontade própria, e o Espírito Santo aplica a obra de Cristo no seu coração. João 3,8, Evangelho de João, nos diz o seguinte, no capítulo 3, no verso 8. O vento sopra onde quer, você ouve o seu barulho, o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é passivo. Quem age é o Espírito, onde quer, como quer, com quem quer. Romanos capítulo 2, versículo 4. Nos diz o seguinte: será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você a arrependimento? Então, a nossa única preocupação aqui, nós que nos dizemos crentes, salvos, vai ser quando a gente chegar na santificação. Porque aí você vai ver uma coisa, que a gente vê muito crente alesado, né? Presbiteriano, reformado, dizendo que vivendo uma vida toda troncha e dizendo que é eleito. Né? Aí sim você se preocupe. Se você tem esse conceito e vive desse jeito, você nunca ouviu o assobio do Espírito. Porque, segundo a gente leu aqui em Efésios capítulo 1, versículo 5, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não para viver no pecado. O que habita no coração de um eleito é a divina semente, ele não pode viver pecando. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, assim, é porque o rolo vai engrossando. A gente está falando de vocação eficaz, a gente vai falar de justificação, mas a gente vai chegar na santificação, para ninguém ficar com essa ideia distorcida, equivocada e herética de dizer que uma pessoa é salva de qualquer jeito. Não despreze. É isso que Paulo está dizendo aqui aos romanos. Né? Não ignore a paciência, a tolerância e o amor de Deus que lhe levou a arrependimento. Né? Ao ser vivificado pelo Espírito Santo, a pessoa agora, regenerado, nascido de novo, é habilitado a corresponder a ela com fé. Então a fé é o resultado de alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo. Aí vem Ezequiel, né? Lembra do texto 36, 26? Porei dentre vós, darei a vocês um coração novo, um coração de carne, e não um coração de pedra endurecido. Porei dentre vós o meu espírito, para que vocês obedeçam a minha palavra. Né? Então, é uma promessa profética em Ezequiel, dizendo que é Deus quem vai mudar o nosso coração, quem vai colocar dentro de nós o seu espírito, para que a gente possa obedecer e andar na sua palavra, na sua verdade. Né? Efésios, capítulo 1, verso 17 e 18, Paulo volta a tratar dessa questão de que é o Espírito Santo quem nos regenera, quem gera em nós vida, nos habilitando para crermos na palavra, agimos com fé na palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 17, diz assim o texto: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Né? Então, é isso aqui, a pessoa é vivificada, regenerada, nasce de novo pelo Espírito Santo e ela é habilitada a corresponder com fé. Terceiro lugar, ao corresponder a ela pela fé, apropria-se da graça de Deus. Né? Então, eu creio na graça de Deus e isso se aplica à minha vida. Romanos capítulo 5, versículos de 1 e 2. Diz assim o texto da palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos tamanho acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, essa é a habilitação que o Espírito Santo dá ao regenerar a vida de alguém que foi eleito, não é? E que agora está sendo chamado eficazmente à fé. Não é? É isso que nos diz o texto da palavra de Deus. E vamos agora para um rolo mais grosso aqui, que é uma dúvida que anda na cabeça de muita gente. Qual é a situação de crianças que morrem na infância? Ou de pessoas que são incapazes mentalmente de compreender o Evangelho. Né? A confissão de fé, os teólogos não fugiram dessa questão, porque é uma questão muito delicada. Né? Porque muita gente interpreta o texto de Lucas capítulo 18 de forma muito equivocada. É aquele texto que Jesus está ensinando às multidões e os pais trazem os seus filhos para serem abençoados por Jesus e os discípulos começam a tanger as crianças, dizendo: não atrapalhem Jesus que ele está pregando. E Jesus repreende os seus discípulos e diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E aí, veja, uma boa regra de hermenêutica, de interpretação bíblica, você tem que ir para o texto. Você não pode pegar um texto como esse e dizer assim: as crianças são salvas. Não. Crianças nascem, infelizmente, contaminadas pela natureza adâmica, caída. Para alguém ir para o inferno, não precisa fazer nada, só nascer e ficar trancada num quarto. Ela já é pecadora. Uma pessoa não se torna pecadora porque peca. Uma pessoa peca porque ela é pecadora. A natureza dela é corrompida pelo pecado. Foi isso que a gente herdou de Adão. Esse foi o tamanho da desgraça. Toda a humanidade foi culpada em Adão e todo ser humano, aquele anjinho que você teve no seu braço, ou que você tem ainda hoje, lindinho, bonitinho, é um pecadorzinho. Que você, como pai, vai ver o pecado se manifestar nele. No seu grau, né, de consciência. Então, crianças não são salvas por ser crianças. Isso é difícil, né? Mas a Bíblia não me diz isso. Agora, as crianças que morrem na infância, estando elas debaixo da aliança, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como Ele quer. Do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pela palavra de Deus, porque não tem capacidade cognitiva. Uma pessoa excepcional, que não tem compreensão, se ela está debaixo da aliança, ela é regenerada, ela é salva pela aliança, pelo pacto. Terceira lição da gente, o pacto de Deus com o homem, né? Por causa dessa aliança. E aí você vai para Gênesis capítulo 17, versículo 7. Deus a Abraão fazendo um pacto, uma aliança. Serei o teu Deus e Deus da tua posteridade. Aí você vai para Êxodo capítulo 20, na entrega da lei de Deus, né? Eu sou Deus zeloso, não faça para ti imagem de escultura com o fim de adorá-la, porque eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas sou Deus que uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aliança de Deus com o homem e com a sua posteridade. Foi assim desde o princípio.
Aí você vem para Lucas, capítulo 18, e aí você interpreta Lucas, capítulo 18, verso 15 a 16, dentro da aliança. Os filhos dos tais do que deles é o reino dos céus, são filhos de crentes, que confiavam em Jesus, que levaram seus filhos para serem abençoados por Jesus. Dos tais é o reino dos céus, não os impeçais. Entenda que essa doutrina do pacto e da aliança que faz com que nós batizemos os nossos filhos. Porque nós cremos no Deus da aliança, que fez um pacto com o homem e com a sua posteridade. Que diz que será o meu Deus e Deus da minha posteridade, da minha descendência. Que se eu educar o meu filho no caminho do Senhor, o Senhor o sustentará nisso. Porque Ele é Deus que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. De tais crianças é o reino dos céus. Essa é a promessa da palavra de Deus. E você vai ver Pedro, no Novo Testamento, primeiro sermão evangélico, no nascimento da igreja, em Atos capítulo 2, verso 39, quando ele acusa a nação de Israel de ter crucificado o autor da vida. Deus enviou e vocês o crucificaram numa cruz junto com gentios e povos de Israel. E quando eles tomaram consciência disso, se quebrantaram diante de Pedro e perguntaram: o que é que nós faremos agora? Creia em Jesus e você será salvo, perdoado, porque a salvação, verso 39, é para vós e para os vossos filhos. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto. A salvação é para vós e para os vossos filhos. Não mudou nada. O mesmo Deus da aliança do Antigo Testamento, que exigia que os crentes circuncidassem o seu filho ao 8º dia de nascido, é o mesmo Deus da nova aliança, que promete salvação para vós e para os vossos filhos. Se o selo da aliança era a circuncisão, o selo da nova aliança é o batismo. O adulto professa sua fé para receber o batismo. A criança, filho de um crente adulto, o pai professa a fé para batizar o seu filho, para depois, quando ele for adulto, professar a mesma fé, confiado no Deus da aliança. É disso que fala o texto, né? Crianças não são salvas, infelizmente. Porque se fosse salva, uma criancinha de 2 anos de idade, 3 anos de idade, e quando ela chegar na fase de consciência, ela pode perder a salvação que ela tinha, é melhor que a gente mate as crianças até 7 anos de idade. Faz um infanticídio e mata todo mundo para ser salva. Não é? É tolice essa compreensão. Veja, gente, infelizmente, a besteira de Adão afetou toda a humanidade. É Davi quem diz isso. Eu nasci já com a natureza da iniquidade. Em pecado eu fui concebido no ventre da minha mãe. Davi não está falando aqui de conceito medieval católico de que a concepção é fruto de uma relação sexual e a relação sexual é pecaminosa. Que é isso? Foi Deus quem criou o homem sexuado. Foi Deus quem criou macho e fêmea. Foi Deus que disse que isso era muito bom. Foi Deus que os uniu numa relação íntima de amor. Foi Deus que nos deu a capacidade de gerar outros seres, como Ele gerou o homem. Isso é santo, é puro. O pecado estragou, trouxe todo tipo de distorção à sexualidade, mas o sexo é puro, vivido numa relação de casamento. Davi não está falando disso, Davi está falando que ainda quando eu estava sendo concebido no ventre da minha mãe, sem forma, a minha natureza já era corrompida pelo pecado. Eu nasci com isso, como todo ser humano nasce com isso. E por causa disso, debaixo de juízo e condenação. Mas é a graça de Deus que pode transformar isso no ser humano. E por fim, para acabar aqui, que eu já passei da minha hora para variar. Qual a situação dos não eleitos em relação à vocação eficaz? Jamais eles vão chegar a Cristo. Portanto, não podem ser salvos.
Mateus capítulo 13, verso 18 a 20, a parábola do semeador, explica bem isso. 1 João capítulo 2, versículo 19, João diz isso, até para os crentes que muitos apostataram da fé e eram da igreja. Ele vai dizer, eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem eleitos, permaneceriam. Mas isso aconteceu para que fique claro que Jesus falou nos evangelhos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. Não é religião, não é a moldura, é o quadro, é o conteúdo. Cristianismo não é uma série de conceitos de credo, é verdades da palavra de Deus levado à vida. Não adianta ser religioso e não viver uma vida cristã com Deus. O que o pastor Lutero enfatizou hoje pela manhã, viver uma piedade, devoção. Não é a declaração de boca que me garante alguma coisa, é transformação de vida e coração. É isso que me faz ser diferente. O que saber dessa doutrina da vocação eficaz causa em você? E aqui chegamos a algumas conclusões. Primeiro, causa gratidão. Gratidão a Deus que lhe amou, que lhe escolheu, que lhe chamou de forma eficaz à salvação em Cristo Jesus. Você entende isso e você é grato a Deus por isso. Segundo, causa em você segurança, em saber que tudo dependeu dele, em sua salvação e santificação. Causa segurança ouvir o que Paulo falou às igrejas, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque ele não é Deus que se arrepende, ele não é Deus incapaz de começar alguma coisa e não terminar. Causa em você desejo de agradá-lo, de servi-lo, de colocar a sua vida e viver não mais de forma egoísta como você vivia antes. Entendem isso? Que não adianta de nada a gente ser um evangélico, um protestante, um crente em Cristo e viver não considerando o que Deus quer para a nossa vida, mas fazendo a nossa própria vontade. Entendem que isso é a natureza caída de Adão? Que eu tenho que redirecionar minha vida, repensar minhas prioridades, minha agenda, para viver, para fazer a vontade de Deus e não mais a minha vontade? Ou pegar a minha vontade e direcioná-la a fazer a vontade de Deus? Entendem isso? Entendem que Deus não é um amuleto para realizar os meus desejos? Entende que o meu desejo deveria ser fazer a vontade de Deus? Que Ele é Senhor e eu sou servo e não o contrário? Entendem o prejuízo dessas teologias desastrosas? Que diz que você é filho do rei e que tem que acontecer do modo como você quer? Entende que não é isso, é assim que funciona? Entende que Deus tem uma vontade para a sua vida e que o que Ele quer é que você compreenda essa vontade e viva para agradá-lo, para fazer a vontade dEle e não a minha? Ouviram a oração de Jesus no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice amargo sem que eu tenha que bebê-lo. Que cálice amargo é esse? Não é a dor da cruz, é a dor do Pai derramar sobre o seu filho a sua ira, por culpa minha e sua. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que bebê-lo. Mas se não for possível, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. É para isso que o Senhor quer que a gente viva a nossa vida. Para entender e fazer a sua vontade, não a nossa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a compreender essas verdades, não para ficar aqui, mas para mudar o coração da gente. Amém? Vamos orar ao Senhor e encerrar esse momento.